Bom dia a todos e a todas. Nós iremos então apresentar agora o Programa Laboratório de Matemática em Escolas Públicas em Tempo de Pandemia, site e Instagram. Eu sou Andréia Dalcin, que orientei esse trabalho juntamente com um dos nossos bolsistas, o Brian, que vai me ajudar nesta apresentação. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e o Brian é licenciando no curso de Matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa Laboratório de Matemática em Escolas Públicas, ele está articulado também com várias atividades de ensino, principalmente as atividades de estágio e docência dos cursos de licenciatura em Matemática e Pedagogia. Enquanto um programa de extensão, ele desenvolve uma série de atividades, né, em parceria com duas escolas da rede pública estadual em Porto Alegre, a Escola Estadual de Ensino Anne Frank e a Escola Estadual de Educação Básica Dolores Alcaraz Caldas. Participam então deste programa professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação, que atuam tanto nos cursos de licenciatura em matemática como de pedagogia, professoras das duas escolas que são parceiras e que supervisionam as atividades nas escolas, e os nossos licenciandos em matemática. Vários deles são bolsistas dos programas de extensão, outros do programa Ciência na Escola. No slide, então, nós apresentamos as fotos das escolas, ambas então em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, então, apresentamos uma fotografia do laboratório da escola Anne Frank, para vocês terem uma ideia como ele está estruturado hoje. Tá? Esse é o laboratório da escola Dolores Alcaraz Caldas, que a previsão de inauguração era para ter sido em 2020, não aconteceu, mas ele já vem desenvolvendo atividades desde 2019. Também é importante dizer que foi um espaço construído com muita dedicação, tanto da comunidade local, da escola, mas também com a parceria dos pais. Com a pandemia, nós tivemos que adaptar boa parte das atividades que eram desenvolvidas no laboratório. Com o isolamento social e o fechamento das escolas, se tornou então inviável a ocupação desse espaço de forma presencial e migramos todos então para as reuniões, aulas e oficinas online. E é nesse universo então do ensino remoto que nós vamos tratar esse trabalho. Uma das ações mais importantes que foi feita ao longo da pandemia foi a criação do nosso site. O site ele foi produzido pelos licenciandos, que participam do programa, e ele tem por objetivo divulgar as ações do programa de Laboratório de Matemática em Escolas Públicas e constitui-se como um espaço online de suporte para professores de matemática que busquem por recursos, metodologias, textos, sugestões de atividades de aula, vídeos, que possam contribuir de alguma forma com o planejamento e a prática pedagógica em escolas e outros espaços educativos. O site foi sendo produzido de forma colaborativa ao longo de 2020 e já pode ser acessado por meio do endereço que está disponível aqui no PowerPoint. Então, esse é o nosso site, aqui você encontra variados tipos de materiais. Então, os objetivos do nosso Instagram, basicamente, são compartilhar atividades, desafios matemáticos, sugestões de matéria para uso em sala de aula, para o ensino ou aprendizado da matemática. Então, o objetivo é poder realmente compartilhar conhecimento, né? Tanto com os alunos quanto os próximos professores, licenciados de matemática. É uma maneira de ter o conteúdo matemático na palma da mão. É um conteúdo muito mais instantâneo para as pessoas que estão rodando ali e conseguem acessar esse conhecimento que a gente pode estar propondo como laboratório de matemática. Olha que interessante poder utilizar a plataforma que bastante gente se encontra para poder conversar sobre alguns problemas matemáticos e causar essa inquietação cerebral, onde a gente pode pensar sobre um problema matemático juntos, comentando, conversando e vendo as outras pessoas interagindo sobre aquilo ali. Então a gente tem uma conversa sobre ideias de uma maneira muito mais ágil. Por esse link vocês podem estar acessando e podendo ver como está o nosso Instagram. Hoje nosso Instagram ele se encontra dessa maneira. As nossas publicações são nas terças, quintas e sábados.
onde a gente publica variados tipos de postagens. No desenvolvimento desses dois produtos, foram seguidos alguns procedimentos, né, definidos no conjunto. Toda e qualquer produção que é feita nesse programa, primeiro ele passa por uma discussão coletiva e a definição conjunta dos objetivos. Não foi diferente, então, nem com o site ou Instagram. Primeiro, então, foi feita uma discussão, se definiu, então, a qual público se destinaria a produção. Na sequência, foi feito o desenho da estrutura do site e do designer do Instagram. Foi feita a criação de um logo que pudesse, então, circular e, de alguma forma, ser uma marca para os produtos e as produções do programa. Também a definição do material que foi divulgado, enfim, como seria divulgado esse material. E na sequência, por último, a dinâmica e o cronograma das postagens, de modo que fosse possível fazer a alimentação desses produtos. Essas discussões todas, elas vão acontecendo por meio das reuniões que são feitas quinzenalmente ou pela plataforma Meet ou pelo MConf. Elas foram acontecendo ao longo de 2020 e permanecem ao longo de 2021. Então, a partir desse protocolo, foi se organizando e produzindo todo o material. Os participantes passaram de consumidores de informação para produtores e divulgadores de informações. Nesse sentido, observa-se um movimento importante de experiência, que mobiliza elementos do pensamento matemático, da linguagem e da escrita. É preciso produzir um texto que valorize a visualidade e o conteúdo e que interaja com os professores, no caso do site, e os estudantes, no caso do Instagram, que gere interesse pela matemática, mas que principalmente provoque reflexões e ações que promovam aprendizados. E é nesse sentido que foram feitos, então, vários ensaios na produção desses produtos, que envolviam desde a análise e o estudo das cores, das formas de se apresentar determinada atividade, a página ou cena, de modo que os enunciados ficassem em harmonia e que o conteúdo e forma se complementassem. Nessa perspectiva, então, que foram criados os posts do Instagram. Brian pode falar um pouquinho dos tipos de posts. Então, dado que os nossos posts tentem conversar com o nosso público, além de transmitir conhecimento matemático, tentamos variar entre posts com curiosidades matemáticas, desafios matemáticos, as resoluções desses desafios, né, para que a gente tenha essa noção de como resolver um problema matemático, também publicações do laboratório, trabalhos que os nossos alunos já aplicaram, artigos, coisas que mostrem como a gente anda trabalhando no laboratório também, publicações que sejam a nossa vitrine. Outro aspecto é importante chamar a atenção é que esse movimento da experiência e da análise da experiência que se pretende investigar não está no resultado em si, no produto, site, Instagram, mas na ação, na dinâmica produzida entre os licenciandos em matemática, no processo de produção-criação, e essa experiência a gente entende que o jovem professor, ainda em formação, precisa vivenciar. E o professor em exercício, que está na escola, imerso com as questões da pandemia, precisa redescobrir. Criar um material e não apenas reproduzir o que já foi feito, que está disponível em livros didáticos ou outros sites. Eis o grande desafio que se coloca e que foi intensificado pelas aulas remotas, que exigem do professor habilidades não somente no campo do domínio das ferramentas e plataformas educacionais, que nos parece foi extremamente forte essa necessidade de domínio ao longo de 2020, mas é algo a mais do que isso. É também preciso um novo olhar para a prática do planejamento das atividades e das aulas, de modo que não se recorra a simples adaptações do modelo presencial para o virtual, que é o modelo que acabou muitas vezes predominando ao longo do ano. Enfim, é importante dizer, então, que o trabalho ele continua, ele não está concluído, e como as atividades todas estão sendo ainda produzidas, nós ainda continuamos no sistema remoto, a ideia é continuar trabalhando nessa perspectiva e avançando em termos de análise do que está sendo produzido. E nesse sentido, a gente pretende contribuir, de alguma forma, com a melhora da formação de professores na nossa universidade. Agradecemos pela oportunidade de estarmos apresentando, então, esse trabalho
e deixamos nossos e-mails para contato.